Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, uma das inúmeras parábolas de Jesus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece inicial. Pedir a todos que fechem os olhos. Vamos respirar um pouco mais profundamente. Vamos relaxar. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde os nossos primeiros instantes aqui nesse plano terrestre. Vamos, em nossa tela mental, nos encaminharmos à esfera de nossa irmã Maria, essa irmã querida, que possa, com seu manto azul, nos acolher, crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva, que possamos sentir o seu amor, os seus sentimentos de perdão, de amor ao próximo, que possamos sentir essas bênçãos. Junto a essa irmã querida, seu filho Jesus, esse irmão querido, que nos deixou os ensinamentos do Evangelho vivenciados, e que possamos, em nossas atividades diárias, em situações que nos encontrarmos, lembrarmos desse irmão, dos seus exemplos. Esse irmão querido nos deixou uma prece, a qual rogamos para cumprimentar o nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem. Meu nome é Mário. Eu sou trabalhador aqui da casa e hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. Essa parábola Jesus contou na semana em que ele foi crucificado lá no Calvário. E nós vamos falar aqui sobre a visão espírita sobre essa parábola. Essa parábola fala sobre a distribuição de talentos. Então, um senhor com muita posse teve uma necessidade de fazer uma viagem longa, e aí ele pegou os seus bens e deixou de posse de alguns servos. Então, ele chamou 3 servos e distribuiu esses talentos. Os talentos eram uma unidade de medida que tinha na época em relação a dinheiro. Então, para um servo ele deixou 5 talentos, para que ele tivesse o zelo e a responsabilidade enquanto ele estivesse ausente. Para o segundo servo, ele deixou 2 talentos. E para o terceiro ele deixou 1 talento. O talento, assim, para vocês terem uma ideia do que era a proporção de valor na época, né? Na moeda romana, que chamava denários, 1 talento equivalia a 6.000 denários. Né? E na moeda grega, que era dracma, também equivalia a 6.000 denários. 1 talento
naquela época, equivaleria a 20 anos de trabalho de uma pessoa. Então, mesmo aquele servo que recebeu 1 talento, ele tinha uma fortuna em mãos. E essa distribuição dos talentos, nós estamos falando aqui de valores materiais, mas que Jesus, quando contou a parábola, estava fazendo uma referência às oportunidades que nos são ofertadas durante a nossa vida aqui no plano terrestre e responsabilidades que nós temos sobre isso. E o que Jesus quis passar na mensagem também, que os talentos, eles são concessões, não propriedades. Então vamos guardar essa informação para a gente entender mais adiante. Deus, como está aqui, não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Então, puxar um pouco aqui essa questão. Tem no livro lá de Palavras de Vida Eterna, tem uma passagem do Espírito Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que fala assim: quando não nos afastamos do trabalho de renovação do nosso aprimoramento, quando realizamos o estudo que nos aperfeiçoa, quando exercitamos o perdão que nos ilumina, e do sacrifício que algumas vezes nós passamos e temos na nossa jornada aqui na Terra, essas dádivas se fixam em nós conforme a nossa capacidade de cada um. Quando foram distribuídos os talentos para os servos, o Senhor distribuiu 5, 2 e 1, também conforme a capacidade dos servos. E aí a gente vai entender um pouquinho mais adiante como é que aconteceu pelos servos a utilização desses talentos. Então, o que recebeu 5 talentos, ele negociou e conseguiu gerar mais 5 talentos. O que recebeu 2 também negociou e recebeu 2 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele pegou o talento, cavou na terra e escondeu o dinheiro. Esse ponto aqui desse servo que escondeu o talento, ele representa situações em nossas vidas que a gente ou se omite, ou deixa para depois. Às vezes é uma situação que a gente tem uma oportunidade de ajudar um irmão, uma dificuldade que algum parente tem, que a gente pode apoiar. Um período também que a gente deixa de estudar um pouco a questão da religião. São oportunidades que a gente deixa passar, Então, Jesus trouxe essa questão do costume da época, Mas, quando ele estava contando essa parábola, ele queria também apresentar as consequências das nossas atitudes, ou por omissão, ou porque nós seguimos adiante. Nós temos o livre-arbítrio. E aí, o Senhor, conversando ali, recolhendo os resultados dos servos, Tanto o de 5, que recebeu 5, ele gerou mais 5, tinham 10. O que recebeu 2, gerou mais 2, tinham 4. E aí o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do seu Senhor. Aí quando chegou a vez daquele servo que escondeu o talento, né? Aí o que ele disse, o servo? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. E aqui está o que lhe pertence. Então essa situação que muitas vezes na vida a gente não assume a nossa responsabilidade, né? Transfere uma situação para um terceiro, ou até às vezes reclama da situação que está, reclama de Deus. E é essa situação que Jesus quis apresentar ali. Aí o que o Senhor respondeu? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento deste e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Essa parte aqui nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre lançar as trevas. Aqui eu trouxe para nós o Chico, né? O Chico para nos inspirar um pouco, né? Ele, um servo que recebeu, não dá nem para estimar os talentos que ele recebeu nessa vida aqui, a missão dele. Mas assim, eu trouxe para exemplificar que muitas vezes a gente arruma muita desculpa para não fazer certas coisas. Coisas até que vão nos ajudar na nossa evolução espiritual. Então o Chico, ele trabalhava 8 horas por dia, ele psicografava 8 horas por dia e atendia centenas de pessoas todos os dias. E um determinado período da vida dele, ele recebeu o sobrinho dele que tinha paralisia cerebral e ficou sob a custódia de Chico. Então, eu trouxe aqui para a gente se inspirar um pouco e olhar as nossas prioridades em nossas vidas. Às vezes nós estamos priorizando coisas, dando mais valor para certas coisas, principalmente coisas materiais, e deixamos, né, situações que nos apresentam na vida passar. E essas situações que eu digo são em relação ao amor, à fraternidade, compreensão, questão de perdão. Então são situações que a gente deixa passar, né? O tempo para se dedicar, que a gente está aqui hoje no Evangelho aqui do Salão, né? 20 minutos, 25 minutos, nós estamos falando de Evangelho. Mas e as outras 24 horas todos os dias que nós estamos aí seguindo a nossa jornada, né? A gente gasta muito tempo em rede social, né? Quem sabe a gente não tira um pouquinho para fazer um estudo, né? Para ler os livros do Chico. Então aqui foi no sentido de trazer uma inspiração para nós fazermos uma reflexão de como que nós estamos utilizando o nosso tempo e se nós não estamos desperdiçando os nossos talentos. Né? E aí falando da nossa questão material, né?
que milhares de pessoas efetuam o que está aqui, romanagem carnal, que é o caminho que nós percorremos em nossa vida, né? Amontoando posses, a gana de uma ilusória evidência. Lembrando que algumas pessoas aqui no nosso plano terrestre, aqui nossos encarnados, concentram fortunas, que são talentos também que foram concedidos, fortunas em dinheiro mesmo, mas com o objetivo de multiplicar o progresso daqueles que estão ao seu entorno. Então, empresários geram empregos, dão oportunidade de pessoas trabalharem na empresa, de evoluírem também materialmente. Mas o que a gente precisa se lembrar que um dia nós vamos ter que restituir, porque nós estamos com posse dessas questões materiais. Porque nós estamos aqui usufruindo, nós não somos os proprietários, achamos que somos proprietários. Mas quando a gente desencarna, nossos títulos, se é médico, né, se é doutor, enfim, mestre, professor, não importa o título. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais esse título. As posses materiais, muito menos. E nem o nosso próprio corpo, que o nosso espírito retorna ao plano espiritual. Então, é isso que ao longo da nossa vida, como a gente está, né, no trabalho, nos estudos, na família, aquisição de imóvel, veículo. Então, a gente está sempre no ter, né? As propagandas que surgem aí a todos os momentos nas redes sociais para a gente comprar as coisas, nas TVs, enfim. E a gente precisa se recordar que, assim, a parte material nós estamos trabalhando, mas e a parte nossa de evolução espiritual? O que nós estamos fazendo durante essa nossa jornada? E aí o que acontece? O aferimento do resultado, né? É como aconteceu na parábola, né, que o Senhor aferiu os resultados dos servos, né? E nós também, no nosso retorno no plano espiritual, nós vamos ter esse aferimento do nosso resultado, vai ter uma contabilidade do que nós fizemos na nossa jornada, né? E quando a gente faz igual aquele servo lá que enterrou, né, a gente desperdiçou uma jornada nossa aqui, uma existência nossa de encarnação, que a gente poderia ter ajudado outras pessoas, poderia ter evoluído, né? E aí muitas vezes a gente retorna em outras reencarnações, às vezes em reencarnações difíceis. O que a gente deveria ter feito, a gente acumula, e aquela nova encarnação a gente tem que fazer o que já estava programado antes. Então a gente só aumenta a nossa carga. Então, por uma questão nossa aí de, às vezes, né, de omissão, de preguiça, a nossa consciência nos traz das nossas questões que a gente deixa de lado. Cedo ou tarde a gente lembra, recorda que precisa tomar uma ação, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Aí o Fernando falou aí do filme, né, do Nosso Lar 2. Aí pegando um trechinho do Nosso Lar, né, o André Luiz, que era um médico aqui encarnado, quando ele desencarnou, ele chegou lá no plano espiritual com a pompa de que era médico, e na verdade ele era um irmão, um espírito como qualquer um outro que estava lá. E ele ficou um tempo recluso, sem entender bem algumas coisas. E aí, quando ele teve uma oportunidade para trabalhar, o serviço que foi ofertado para ele
foi para fazer uma limpeza no ambulatório, né? Então, assim, aparentemente, a gente olha assim e fala assim, nossa, ele está fazendo uma limpeza. Mas, às vezes, a gente tem que ter um outro olhar, porque, às vezes, uma situação que a gente está passando tem algum propósito, né? E aí, lá, quando ele estava fazendo esse trabalho, ele ouvia os atendimentos que os médicos faziam, os comportamentos dos pacientes. Então, ele estava, dentro daquele contexto, fazendo um estágio como se fosse um residente. E lá ele conheceu uma enfermeira chamada Narcisa, que a Narcisa pôde abrir os olhos dele de algumas situações e, por intermédio dela, ela conseguiu interferir para que ele tivesse cumprir um desejo que ele tinha de retornar para ver a família dele, a família encarnada. Então, assim, ela é um exemplo de pessoas que surgem nas nossas vidas e às vezes nos direcionam para algumas situações que a gente nem imaginava. Como são pessoas que às vezes surgem na nossa vida para a gente ajudar. Então, essas são as oportunidades que nós temos, que a gente precisa prestar atenção. Enfim, aí ele conseguiu fazer uma visita, né, como espírito lá na casa. Aí lá, voltando àquelas questões das posses, que a gente, as questões materiais, nós temos posses temporárias, né? E aí ele chegou lá e viu que a mulher dele estava casada, que os filhos estavam crescendo, o marido lá da esposa, o novo marido, estava cuidando dos filhos, assim, a vida seguiu. Aquelas posses que a gente acumula e dá muito valor, às vezes quando a gente desencarna, vai para mãos de pessoas que a gente nem conhecia para administrar. Então, assim, essas posses que a gente fica dando muito valor, a gente precisa, mas a gente não pode esquecer que ela é temporária. Então, aqui só um exemplo de uma situação, né? E para finalizar aqui, né, o que Jesus passa nessa parábola, né, as questões das oportunidades que nós estamos conversando e a prestação de contas que nós temos depois, né? Os dois servos que deram retorno dos talentos, né, são servos bons e fiéis. Eles aproveitaram a oportunidade que lhe foram concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmo progredindo. Aqui o olhar é com relação a nós, a oportunidade, não a questão do talento, do dinheiro, da moeda. E um mau e negligente servo, por medo de agir, por preguiça, descompromisso, desperdiça o recurso que lhe fora confiado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não desperdiçar a nossa encarnação. Recursos, dons e oportunidades que nos são concedidos durante a vida encarnada, nós recebemos diferentes níveis de responsabilidades. E é esperado fidelidade de nossa parte ao desenvolvimento dessas responsabilidades. De ajudar o nosso próximo, de evoluirmos. Então, o Senhor aqui no caso, Deus, não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo. Atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Deus sabe tudo sobre nós, mas quer que façamos todos os esforços para progredir. Esse é o nosso dever, isso que devemos buscar. Por quê?
dentro de nós ele colocou esse germe da questão do progredir, de desenvolver, de evoluir. Por isso que nós estamos aqui. E a gente tem que refletir se nós estamos só fazendo a nossa evolução material. Então, se nós estamos aqui na casa espírita, estamos aqui no Evangelho de Salão, nós estamos buscando alguma coisa. Então, nós temos que desenvolver os nossos talentos, né, de evolução espiritual, ter contato com a doutrina fora da casa, né, porque muitas situações adversas aí e compromissos no nosso plano material nós temos nas nossas horas aí lá fora, mas a gente tem que se dedicar um tempo para nós, para trabalharmos essa questão nossa evolutiva, a questão do trabalhar o perdão, o amor de uma forma mais abrangente, trabalhar questões de vaidade. Então, esse que é o convite, essa parábola dos talentos que Jesus nos deixou. E nós concluímos aqui. Agradeço a todos aí a atenção e peço a todos fechar os olhos para fazermos uma prece final. Agradecermos a oportunidade, a decisão que tivemos de estar aqui no Evangelho de Salão, aos que estão acompanhando também nas redes sociais, e que possamos, em nossa mente, no nosso coração, nos darmos a oportunidade de reflexão sobre a nossa jornada evolutiva, para que possamos buscar a nossa evolução e não deixarmos elas de lado. Agradecemos também a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, e que possamos retornar para os nossos lares em segurança, em paz, e compartilhar amor e fraternidade com os nossos parentes e amigos que encontramos no caminho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez.